Nicolas Ferreira é eleito para ser o presidente da Comissão de Educação lá do Congresso Nacional. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Olá, querida e amável pessoa da internet, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E dessa vez, react de notícia. A gente vai lá pro Poder 360. Eleito para a Comissão de Educação, Nicolas nunca propôs pautas do tema. Então, para quem está um pouco perdido nos trâmites burocráticos, o que é uma comissão? Dentro da burocracia do Estado brasileiro, antes de uma lei ir ser votada pelos congressistas, pelos deputados, porque eles que aprovam as leis, né? Eles são os legisladores que escrevem e também aprovam lei, além de fiscalizar o poder executivo e outros poderes. Você tem as comissões temáticas, ou seja, quando uma lei ela vai ser proposta dentro do Congresso Federal, ela não vai direto para o plenário, ela precisa passar por uma comissão que vai discutir essa lei, vai chamar pessoas para falar sobre o impacto dessa lei, pessoas contra, pessoas a favor e tudo mais. Então, nós temos, por exemplo, a CCJ. A CCJ, para quem não está muito ligado, geralmente é a comissão que mais se briga para ter um presidente. Os partidos brigam demais pela CCJ. Por quê? Porque a CCJ é a porta de entrada para qualquer projeto de lei. A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, se eu não me engano, essa é a sigla. Mas basicamente, o que a CCJ faz? Ela discute se aquele projeto de lei ele é viável na nossa Constituição. Ou seja, a CCJ ela tem um poder gigantesco de, por exemplo, barrar projetos de leis ao ver que aquele projeto de lei é contra a Constituição, vai ferir alguma lei, vai ferir alguma emenda da Constituição. Então, os partidos brigam, a oposição, a situação brigam demais politicamente para ter a CCJ, porque é a CCJ que vai definir basicamente o que vai tramitar. Então, depois que passa numa comissão, esse projeto de lei pode ir para plenário ou vai para as outras comissões aonde ele tem que ir. Então, por exemplo, um projeto de lei da educação. A gente aqui escreve um projeto de lei, manda para um deputado, o deputado ele abraça esse projeto de lei e quer aprovar. Vai primeiro lá para a CCJ, eles vão conferir se esse projeto de lei ele está dentro da nossa Constituição, depois a CCJ vai passar para a Comissão de Educação. A Comissão de Educação vai discutir, depois vai para o plenário, vai ser votado, depois vai para o Senado, vai ser votado, depois o Senado vai para o presidente aprovar ou não aquele projeto de lei. E, além disso, quem rege essa comissão, quem vai definir o que vai ser discutido ou não, é o presidente. O presidente tem um grande poder em suas mãos de reger o tema, né? Ele tem um grande poder de dar mais margem ou menos margem para tais projetos de lei que ele queira ou que esteja sendo articulado com ele. Porque os membros da comissão vão articular com ele quem vai ser, quais vão ser os projetos de lei que vão ser abordados ou não. E além disso, a comissão também não tem só essa questão de discutir os projetos de leis, mas de convocar reuniões, convocar simpósios, fazerem discussões públicas sobre alguns assuntos. Ou seja, não vamos discutir necessariamente o projeto de lei, mas vamos discutir algum assunto que possa virar projeto de lei. Então, Nicolas Ferreira, ele foi eleito presidente da Comissão de Educação, e isso é um movimento tanto político quanto legislativo muito preocupante, é, principalmente para as próximas eleições, mas para o governo atual também. E a gente vai conversar um pouquinho disso. Então, primeiro de tudo, vamos ler a notícia lá do Poder 360. O deputado só fez 3 projetos voltados para a educação quando ainda era vereador em BH. Oposição criticou sua indicação para o colegiado. Deixa eu só ver se a letra tá dando para enxergar bem, né? Será que eu aumento um pouquinho o zoom? Não. Aí agora ficou. Vai ficar um pouquinho em cima da câmera. Mas acho que tá tranquilo assim pra ler, né? Desde que assumiu o cargo de deputado federal no Congresso Nacional, o deputado Nicolas Ferreira, eleito presidente de comissão Educação da Câmara, não apresentou nenhum projeto de lei relacionado ao tema. O congressista só tratou do assunto quando era vereador de BH de 2000 a 2022, quando apresentou um PL que veta o uso de linguagem neutra em escolas da cidade. Foi promulgado em agosto de 23. À época, o deputado comemorou o feito no X, o antigo Twitter, né? Abre aspas para ele. Em BH não tem mais elo e todes. A língua portuguesa será respeitada. Que a minha lei seja exemplo para todo o Brasil. Fecha aspas, disse o Nicolas Ferreira.
Nicolas também apresentou outros dois projetos na área da educação em Belo Horizonte. Um deles instituiu o empreendedorismo e noções de direito e cidadania na grade complementar das escolas. O outro garante o direito de propriedade de matrícula de irmãos na mesma unidade escolar. É um projeto interessante até para o Nicolas, até é um projeto muito interessante essa questão do direito de matrícula para irmãos. Eu até fiquei com vontade de ler esse projeto, porque vindo do Nicolas, a gente espera várias outras coisas, não tô falando nem negativamente, né, mas do que ele defende, né, é até um projeto de lei interessante. No entanto, no Congresso, Nicolas propôs apenas 2 projetos próprios e foi autor de outros 5. Nenhum deles versava sobre educação. É conhecido por defender pautas conservadores, além de projetos que visam facilitar a aquisição e porte de armas de fogo. Na Comissão de Educação, responsável por apreciar projetos de lei sobre o assunto, o mineiro precisará articular sobre temas como homeschooling no país, em que as crianças são ensinadas em casa sob a tutela dos pais, e a violência na sala de aula, conforme o deputado. A escola de Nicolas para a presidência da comissão causou desconforto com o governo. É considerada uma nova derrota para a base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que articulou para o deputado não comandasse o colegiado. Em sua página no X, um congressista declarou que está comprometido em trabalhar com a comissão para que a educação no Brasil seja um alicerce sólido para todos. É a postagem do Nicolas, né? Com 22 votos, acaba de ser eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Neste ano de presidência, debateremos assuntos importantes e complexos como Plano Nacional de Educação, segurança nas escolas, fortalecimento da educação básica, homeschooling, dentre diversos outros temas que são importantes para a educação em nosso país. Para isso, realizaremos audiências públicas, criaremos subcomissões e fiscalizaremos a política nacional de educação do atual governo. Estou comprometido em trabalhar com a comissão para que a educação no Brasil seja o alicerce para todos. Primeiro de tudo, a gente tem alguns aspectos para analisar o porquê essa vitória do Nicolas Ferreira ela pode ser prejudicial para a educação e para a política. Primeiro vamos para a política. O Nicolas Ferreira ele é conhecido e toda essa matéria mostra que ele é um cara, um representante legal das redes sociais. Nicolas Ferreira é um cara que entendeu como as redes sociais funcionam, ele entendeu como que utilizar o TikTok e o Instagram funcionam, e ele é um parlamentar, assim como o Bolsonaro, que ele trabalha com a mídia. Ele não é um parlamentar que legisliza. Falei a palavra certa? Ele não cria leis. Isso não é uma ofensa, ele é baseado no repertório dele. Ele já tá aí desde 2020 sendo um político eleito, e ele tem 2 projetos de leis em BH aprovados, e nenhum projeto de educação escrito no Distrito Federal, como congressista da federação, e poucos projetos de leis aprovados na federação também. Então, ele é um deputado que ele quer gritar para a base. Ele quer garantir as suas reeleições e ele quer poder político. E não é estranho, não seria estranho que o Nicolas Ferreira quer sim conseguir poder político no executivo, como governador, como prefeito, como presidente. Isso você tem até vídeos falando de que no futuro, quem sabe, ele pode ser o sucessor do Bolsonaro. Então, em primeiro ponto, politicamente, ainda mais no ano de 2024, que temos eleições municipais, é um problema o Nicolas Ferreira ser presidente da Comissão da Educação. Eu acho que o PT está mais preocupado tanto com isso do que o que ele vai fazer com leis lá de verdade. Porque com leis ele não tem nem repertório para fazer alguma coisa, ele nem tem um background, vamos usar o inglês necessário, para trabalhar em cima de leis, para fazer alguma coisa com leis, para querer aprovar alguma coisa, né? Verdade, porque ele não tem esse histórico. Ele vai usar isso como uma maneira de conseguir mais poder político e conseguir mais projeção política. Então, o Nicolas Ferreira levando pontos políticos como presidente lá para a comissão, ele vai conseguir levar muitas pautas que vai trazer engajamento, que vai trazer denúncias na visão dele, que vai trazer poder político principalmente para aqueles a quem ele apoiar nas eleições municipais de 2024. Então, não vai ser estranho você ver postagens circulando, correntes circulando, vídeos circulando, das mitadas deles, das denúncias deles, de vídeos que eles receberam, de coisas que eles receberam, só para conseguir o pânico moral de sempre. Por quê? Porque a educação
é um tema que alavanca muito na sociedade como um todo. Em qualquer eixo político, seja conservador, seja de esquerda, seja de centro, todos nós estamos preocupados com a educação. E esses temas levam muita polêmica e levam muito holoforte. Não se esqueça que a questão da mamadeira de piroca e do kit gay, que foram fake news projetadas que deram muito holoforte pro Bolsonaro e muito poder político pro Bolsonaro e contra o Haddad, eram fake news em cima da educação. O pânico moral em cima da educação é gigantesco, porque envolve educação e envolve crianças e adolescentes. Então, a proporção de você criar fake news, de você criar vários outros tipos de coisa em cima disso é gigantesca. Por exemplo, o projeto de lei aprovado pelo Nicolas em BH era em cima do pânico moral do pronome neutro. O pânico moral de que vão transformar as crianças em gays, vão transformar as crianças em não binários, vai ter crianças trans dentro de sala de aula, o banheiro unissex, todo esse pânico moral, toda essa todo esse medo dessas questões vem tá intimamente ligado com a educação. Então essa presidência, em primeiro ponto, ela é uma presidência política. Ela é uma presidência que vai tentar influência política. Vai tentar alavancar candidatos a vereador, candidatos à presidência. E vai dar poder político para o Nicolas. Porque o Nicolas, assim como diversos outros, são os players, usando o inglês necessário mais uma vez, são os players políticos que estão embaixo da mesa do Bolsonaro pegando as migalhas, tentando pegar aquilo que foi o espólio Bolsonaro, o que sobrou do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele tá inelegível. O Bolsonaro, os aliados dele mesmo sabem que ele pode ser preso a qualquer momento. Ele está para ser preso a qualquer momento. Se você acompanha o noticiário, você sabe que o Bolsonaro vai ser preso a qualquer momento. Inclusive, a manifestação na Avenida Paulista foi uma manifestação de desespero, em certa medida, para tentar mostrar para o judiciário que se prender ele, alguma coisa vai acontecer. Como se alguma coisa fosse acontecer, né? Provavelmente quase nada vai acontecer, porque apesar de ter sido uma mobilização muito grande, foi muito pequena, inclusive diminuta em relação às outras manifestações que já tiveram na Paulista a favor do Bolsonaro, né? Então, Nicolas Ferreira é um cara que tá querendo pegar poder político que tá sobrando do Bolsonaro, votos que estão sobrando do Bolsonaro, votos que iriam pro Bolsonaro. Então, ele já tá projetando aí, porque as mesmas pautas que o Bolsonaro utilizava, ele vai utilizar como presidente da Câmara. Ele vai levar coisa de banheiro unissex se ele tiver, ele vai levar denúncia de pronome neutro, ele vai levar qualquer vírgula que eles não concordarem de algum professor no Brasil, eles vão levar para denunciar, eles vão levar várias outras coisas. Daí, em segundo ponto, a gente entra na questão legislativa. Aí na questão legislativa, não dá para ser mãe de Ná, mas eu acho, pelo repertório do Nicolas, pelo repertório desses políticos, pelo repertório da oposição, vai ser muito difícil eles passarem alguma coisa. Vai ser muito difícil eles passarem alguma coisa, porque a oposição, ela não tá conseguindo passar quase nada legislativamente. A oposição, em termos de lei, ela não tem quase nada para se antagonizar, porque, veja só, né? Aquele governo comunista, socialista, na verdade está muito mais alinhado com o capitalismo do que você pode imaginar. E isso todo mundo sabia, só não quem estava na conspiração. É só você voltar pro governo 1 e 2 do Lula. Ele sempre foi conciliador com o capitalismo. O projeto do PT nunca foi destruir o capitalismo, nunca foi implantar o socialismo. Então a oposição não tem muito o que se opor em termos de lei. Porque aquele fantasma que eles pintaram do comunismo, vão invadir sua casa, vão tomar sua casa, não existe. Pelo contrário, o governo só recebe elogio dos banqueiros, o Haddad é amigão, até o Paulo Guedes, olha só que desgraça a gente tá. Até o Paulo Guedes, ele elogiou o Haddad. Então eles não têm muito o que antagonizar em questão de legislatura. Inclusive, eles não têm muito o que votar contra. Eles não conseguem uma polêmica em questão de leis, eu tô falando, em questão de legislatura.
Tanto que o grande opositor realmente do governo, que o governo realmente tem que bater de frente, é Arthur Lira. E teoricamente nem é oposição, teoricamente, assim. Eles se colocam naquele centrão ali, naquele centro e tudo mais. E tentam ser meio que o Arthur Lira tenta que ser meio que um primeiro-ministro não oficial, assim. O governo não tá tendo que bater de frente com os votos da oposição de fato, assim, para conseguir aprovar seus projetos. Eles têm que bater com o Arthur Lira e a galera que tá com o Arthur Lira. A galera que tá com o bolsonarismo fica gritando só no TikTok. Mas na hora das votações eles não conseguem nada. Tanto que, isso é verdade, que as denúncias, o projeto de impeachment, vamos fazer o impeachment do Lula por conta da fala do Lula contra os judeus, não fez nem cócegas. Eles não conseguiram, até agora, acho que nem protocolar direito o processo de impeachment, por causa das falas do Lula. E eles, se protocolarem, o Lula e o Lira estão acertados ali no jogo político de dar um ministério ali, pega o ministério aqui. O Lula sabe articular, o Lula não vai entrar numa crise articulatória, pelo que parece, como a Dilma entrou. Provavelmente o Lula não vai entrar na berlinda de ser votado o impeachment. Enquanto o Lula conseguir negociar com o Lira, um processo de impeachment quase não vai ser aberto, porque depende da articulação com o presidente da Câmara. Então, em questão de leis, eu acho que eles não vão conseguir avançar muita coisa. A não ser, a não ser um tópico em específico aqui dessa postagem do Nicolas. E aí é um tópico que dá para se falar, que é homeschooling. Homeschooling já está sendo preparado, já está sendo ventilado, já está sendo pedido há muito, muito tempo. Já é um tipo de articulação antiga, já é um tipo de articulação que está se fazendo muito. Inclusive no Brasil a gente já tem até a homeschooling pirateada. Se você pesquisar por aí, se você for atrás de relatos por aí, já tem pais em acordos com escola que conseguem fazer um processo de homeschooling. Para quem não sabe o que é homeschooling, seria educação em casa. Só que ela não tem legalidade no Brasil. Não tem como você fazer uma educação em casa dos seus filhos. Segundo o ECA, a lei obriga que os pais matriculem os filhos dele e o filho dele é obrigado pela lei a frequentar a escola pelo menos até o final do ensino fundamental 2. O ensino médio é obrigatório para ir para o ensino superior, para fazer a faculdade, mas ele não é obrigatório a criança estar matriculada, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se o pai não matricula a criança e a criança não termina o ensino fundamental, o pai pode sofrer ações judiciais. Então, o conselho conselho de menores, você pode ter alguma perca de ser o guardião daquela criança, você pode ir para juízo, você pode ser julgado, até você matricular a criança. Tem uma legalidade. Quando a criança vai para o ensino médio, se ela não terminar o ensino médio, os pais não vão ter nenhum tipo de dano. Vamos dizer assim, o ensino médio não é obrigatório por lei a criança estar matriculada e terminar o ensino médio, né? Então, o homeschooling seria a tentativa de educar em casa. Não tem lei para isso, mas já tem até pais que fazem isso de uma maneira meio que pirateada. Os pais matriculam a criança numa escola particular. Eles fazem um esquema com a escola particular, geralmente são escolas particulares pequenas. Essa criança, ela não frequenta a escola particular, ela só faz educação dentro de casa, mas caso haja algum tipo de fiscalização, essa criança e essa escola, elas se protegem, vamos dizer assim. Isso que eu estou falando é totalmente o que se chama no trabalho de rádio peão. Estou falando que eu tenho dados sobre isso? Não. Estou falando que eu sei de inúmeros nomes sobre isso? Não. Tem uma matéria do Fantástico para te mostrar sobre isso? Não. Mas na rádio peão de corredores entre professores, você já ouve falar de algumas histórias com um certo embasamento. Não tem nenhum motivo para essas pessoas estarem inventando. Mas lógico que eu estou mostrando aqui um exemplo anedótico. Mas existem pais que vão
principalmente em regiões rurais, regiões do interior do Brasil, matriculam escolas particulares pequenas, fazem um esquema com a escola, vai pagando a escola de alguma maneira, para a criança estar matriculada, para não ter nenhum tipo de processo. A criança só vai para a escola para fazer provas finais, para conseguir o diploma e conseguir as notas, mas na verdade a criança está sendo educada em casa. E isso tem uma base muito grande que é da bancada da Bíblia. A bancada da Bíblia, com certeza, tentará utilizar Nicolas Ferreira para avançar o discurso do homeschooling. Então, em questão de lei, eu acho que é isso que a gente tem que ficar atento. Em questão de leis, o homeschooling pode avançar. Agora, em questão de todas as outras discussões, provavelmente serão utilizadas para discurso político. E aí que mora o problema também para você que trabalha com educação ou para você que seja professor. É preciso tomar cuidado no tipo de discurso que será vendido, principalmente no período eleitoral. É preciso se ter medo, não pânico, nem paranoia, mas de chamadas para gravação de aulas, chamadas para, sabe, essas fiscalizações de escolas, já ocorreram anos atrás, de deputados e vereadores entrando em escolas para fiscalizar alunos se sentindo empoderados para desafiar professores ideologicamente e politicamente, desafio de currículo, mas tudo performático. Tudo performático. E isso não é uma conversa paranoica, não é uma conversa para dar medo, mas uma conversa para se ter noção do que se utiliza, porque isso já tinha antigamente. O Fernando Holliday aqui em São Paulo, que era vereador ou é vereador de São Paulo, ficou famoso por conta disso. Que ele invadiu escolas para tentar supervisionar a escola e ver se não tinha professores é, fazendo lavagem cerebral em alunos, assim. Então eu acho que esse pode ser algum tipo de, de segurança, principalmente para quem trabalha com educação. Ficar muito esperto com esse tipo de vigilância, com esse tipo de chamamento para vigilância, com esse tipo de empoderamento, de questionamento relacionado às suas aulas, à grade, à ideologia e a tudo mais, né? Porque lembre-se, a galera adora o discurso de liberdade de expressão para eles. Liberdade de expressão é se você for conservador, de direita ou lavista. Se você for qualquer coisa fora isso, nem precisa ser de esquerda, tá? Se você já for, sei lá, Reinaldo Azevedo das ideias, conservador que não é olavista, pra eles você já não tem que ter liberdade de expressão, meu malandro. Pra eles já vão querer te anular. Se você já não for do grupo deles, não à toa eles chamaram até o Sérgio Moro de comunista, tá ligado? Porque se não rezar a Bíblia deles, pra eles você não é conservador de verdade. Então é isso, vou ficando por aqui. Eu acho que essa é minha análise sobre essa questão do Nicolas. Se você tem mais alguma coisa a adicionar, se você quer comentar alguma coisa, adiciona aí. Se você concorda, se você discorda, se você acha que vai ter mais coisas, se você tem menos medo, mais medo, comenta aí, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas para passar informação sobre essa articulação política do Nicolas Ferreira, beleza? E principalmente sobre os impactos na educação. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, do comentário, do compartilhamento. Não esquece de se inscrever aqui se você não é inscrito. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!